Bom dia, senhoras e senhores, feliz ano novo a todas e a todos. Hoje é 2 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E veja só uma ironia poética: Sérgio Moro está na mão de Lula. O julgamento do Moro pode ser impactado por dança das cadeiras no tribunal que vai julgá-lo inicialmente, que é o TRE do Paraná, e isso vai acontecer em fevereiro. Agora, o que é que acontece? Os mandatos dos juízes do TRE do Paraná que vão julgar Sérgio Moro vão acabar. E, na verdade, de um juiz titular e de 2 juízes substitutos. E aí, o que é que acontece? Quem é que vai indicar o substituto desse juiz? E se o substituto, quem é que vai indicar o substituto desse juiz principal? E quem é que vai indicar ou decidir se os juízes que são reserva vão assumir o lugar desse juiz principal e movimentar as cadeiras no TRE do Paraná? A maior vítima de Sérgio Moro. Quem vai decidir o futuro de Moro, futuro político dele pelo menos, é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi encarcerado sem provas, que perdeu a esposa por ação de Sérgio Moro, que perdeu os bens, que se tornou a pessoa mais difamada na história desse país por ação desse sujeito que você vê na tela. Veja só que, como dizem, não é? O mundo não dá voltas, capota. O que será que Lula vai fazer? Bom, diz a notícia: a vaga de juiz titular será aberta no fim deste mês e o novo presidente assumirá o comando do TRE do Paraná em fevereiro. Responsável por julgar 2 ações que podem levar à cassação do mandato de Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, o TRE paranaense vai passar por uma série de trocas que provocarão uma dança das cadeiras ao longo das próximas semanas. As mudanças na composição do TRE podem impactar a sobrevivência política do ex-juiz federal. No mês passado, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de Moro e sua inelegibilidade por 8 anos por prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, o que animou tanto integrantes do PT quanto do PL, autores das ações, sobre as chances de o senador ser condenado já em primeira instância, conforme informou a imprensa. Mas se a cassação de Moro é dada como praticamente certa no meio político de Brasília, sobram incertezas sobre quem serão os juízes que irão julgá-lo de fato no TRE do Paraná. No dia 23 de janeiro, um dia após a retomada das sessões presenciais do tribunal neste ano, termina o mandato do juiz Tiago Paiva dos Santos, representante da classe dos advogados naquele tribunal. De acordo com relatos obtidos pela imprensa, Paiva quer evitar desgastes na reta final de sua passagem pelo tribunal e já sinalizou nos bastidores que não pretende participar do julgamento das ações de Moro. Tiago Paiva ocupa a vaga desde 2019. No dia 27 de janeiro é a vez de chegar ao fim o mandato de 2 juízes do Banco de Reservas, ambos também da classe dos advogados, ou seja, após o dia 27, nem Paiva nem os juízes que poderiam substituí-lo estarão mais no tribunal para análise de casos como eventual cassação de Moro. Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por Moro no âmbito da Lava Jato, nomear quem vai para a vaga de Tiago Paiva. Então aí, minha amiga, meu amigo, o destino mais uma vez brinca conosco, brinca com a humanidade. Tribunais vão fazer com que você entenda agora a linguagem da justiça, o famigerado juridiquês, uma linguagem dos tribunais que afasta o cidadão comum da justiça, que impede que o cidadão comum entenda o que o judiciário decide. Tudo isso pode ter um fim. Resoluções aprovadas pelo CNJ
entrarão em vigor em março e abril de 2024. Além disso, os tribunais vão destinar a mulheres metade dos cargos e criar banca para cota racial. Ou seja, o judiciário vai acabar com essa história de se vai nomear uma mulher, vai nomear um homem, com essa desigualdade absurda que tem no judiciário brasileiro, que é formado basicamente por homens brancos de classe alta, ricos, e aí nós vamos ter um judiciário proporcional à sociedade brasileira, com pelo menos metade de pessoas negras e metade de mulheres. E isso vai tornar o Brasil mais plural e a justiça mais justa, além de ela falar a linguagem do cidadão. Cúpula palaciana é campeã em críticas e pode criar dificuldades para Lula. Sabe o que quer dizer essa notícia, meu amigo, minha amiga? O Centrão agora quer decidir que ministros de Lula vão ficar no cargo e quais não vão. Além de querer nomear ministros, agora quer demitir. Quer demitir o Paulo Pimenta, quer demitir o Alexandre Padilha, quer demitir o Rui Costa. Realmente é uma situação muito difícil que o Brasil está vivendo, porque o brasileiro fez uma obra de um nível de estupidez que não dá para acreditar. Além de eleger o pior Congresso da história, o povo brasileiro elegeu uma minoria de apoiadores do governo, ou seja, o sujeito votou no Lula para resolver o problema do país que ele via, mas negou ao Lula os instrumentos para ele fazer isso. Quer dizer, com uma população tão sem noção do que é a política, de como funciona a política, como é que esse país vai avançar? Viagens aos estados, PAC, G20 e eleições, as prioridades de Lula em 2024. Eu posso resumir para você. As prioridades do Lula em 2024, acima de todas as outras, tem a questão do G20, para a imagem internacional do Brasil começar a continuar melhorando, atrair investimentos e tal, mas o PAC e a eleição de 2024 é importantíssima, são importantíssimos para o Brasil. O PAC deve fazer pelo governo Lula o que fez nos mandatos anteriores, ou melhor, no segundo mandato de Lula. O Brasil, quando chega à crise das hipotecas dos Estados Unidos em 2008, que foi considerada a maior crise econômica da história da humanidade, o Lula, com o PAC, conseguiu fazer a crise ser uma marolinha no Brasil, a economia bombou e em 2010 o Lula terminou seu mandato com 87% de aprovação. Muitos dizem que o PAC é a principal causa desse encerramento vitorioso dos dois mandatos anteriores de Lula. Receio de paparazzi fez Moraes desistir de retomar treinos em academia do Exército. O Bolsonaro em 2022, basicamente, para resumir para você, ele mandou o Exército simplesmente barrar o Alexandre de Moraes no uso da academia da instituição, academia de ginástica. Agora o general Tomás Paiva, o novo comandante do Exército, convidou o Moraes, mas ele não quis ir, evidentemente não só com medo de paparazzi, ou seja, fotógrafos da imprensa ficarem flagrando coisas dele, mas também porque ele não vai se expor novamente aos humores dos militares, né? E não tem a menor razão para fazer isso. Mas aí a gente vê a mesquinharia de Bolsonaro, né? Impedir o Moraes de fazer exercício físico a convite do Exército é algo que combina exatamente com a personalidade de Bolsonaro. E os evangélicos, não adianta, não há aproximação com Lula.
Eles chegam a 2024 com as pautas travadas e distantes do governo. O que acontece? Eles têm aquele estatuto do nascituro, que impede qualquer tipo de aborto para a mulher. A mulher foi estuprada ali, tem que ter o filho do estuprador, e evidentemente que nem o Congresso nem o Lula vai apoiar essas atrocidades, barrar a união civil entre homossexuais, atrocidades, fanatismo religioso, que não dá para um governo democrático aceitar. E o Bolsonaro estava disposto a aceitar tudo isso, por isso os evangélicos estavam com ele. Com Lula eu acho difícil haver acordo nessa área. Bom, nós temos aí uma casta aí de servidores que são diplomatas de carreira, que servem no exterior, estão ganhando salários aí de R$1 milhão. Tudo bem que o dólar impõe, né, mais reais para que o sujeito possa manter um padrão de vida, mas R$1 milhão é muita coisa. Né? Tem aqui uma lista de diplomatas que ganham entre 916 mil e 1.113.000, não é, por ano. É um absurdo em um país onde há tanta fome, tanta miséria. É incompatível. Para um diplomata, inclusive, é incompatível, né? E o judiciário, o poder judiciário e o próprio STF vão ser comandados por Edson Fachin 15 dias, né, para o bem e para o mal. Para entender, simplificar e combater o juridiquês, como eu disse, o judiciário lança iniciativa para implantar a linguagem acessível em decisões. O CNJ anunciou no começo de dezembro o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O juiz Luiz Felipe Salomão, ele é um magistrado que está revolucionando o CNJ, e realmente são medidas como as cotas para mulheres, negros e a simplificação do juridiquês são medidas que tornam o Brasil mais democrático. E por fim, pesquisa mostra que os brasileiros pensam no meio ambiente na hora de comprar roupa. Não é apenas o preço que influencia. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que as responsabilidades social e ambiental são importantes para os brasileiros na hora de comprar vestuário. Tome, Bolsonaro! Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.